Você conhece essa história de Padre Pio? Fala que ele tava no convento à noite, era uma noite de verão. E ele tinha um outro, eu não vou lembrar o nome do outro padre, que era um outro padre que sempre eles iam jantar juntos depois que ele terminava a confissão. E aí ele diz que ele ouvia passos de alguém ansioso andando pelo convento perto dele. E aí ele fala, o padre tal deve estar ansioso, deve não estar conseguindo dormir porque tá muito calor. Vou convidá-lo pra gente orar. E aí na hora que ele sai da varanda, na varanda dele, que era uma varanda, acho que o segundo andar, que ele vai chamar o padre, ele vê, essa é a descrição que eles dão na história, ele vê como se fosse, sabe aquelas gárgulas de igreja que ficam, que tem formato do diabo assim? Sim. Ele vê como se fosse uma gárgula dessa, só que com uma cara de cachorro. E ele vê em cima do telhado do outro lado. Ele diz que nessa hora ele já se joga pra dentro do quarto dele em formato de cruz, se joga de bruço no chão e começa a rezar pedindo, invocando Jesus pra que aquilo não atacasse ele. Uhum. E aí diz que, pelo relato, o Padre Pio conta que essa criatura pula pra varanda dele. Meu Deus do céu, eu imagino isso. Um bicho dele, uma gárgula dessa entrando na minha casa. E aí ele ouve vozes falando, é ele. É ele, tipo, é ele que a gente tem que levar, alguma coisa assim. E ele começa a rezar, e aí ele diz que essa criatura também vai embora e ele não é levado, ele não é atingido. Num outro relato que eu também achei muito interessante, e esse relato eu escutei de frente com o quarto que era dele, com a cela dele lá em São Giovanni Rotondo, a guia que contou, que uma vez, toda vez que ele lutava com o demônio, ele saía machucado, né? Ele voltava ferido, fisicamente. E aí ele avisava pros padres, ele sabia quando o demônio estava se aproximando, e ele falava pros padres, não me ajudem. Vocês só vão me ajudar em tal momento quando eu chamar. E aí os outros padres ouviam as batalhas dele com o demônio de dentro do quarto. E aí quando deu por volta das 3 da manhã, fez-se um silêncio depois daquela barulheira dentro do quarto do Padre Pio. E aí os outros padres começam a ouvir uma voz bem baixinho. Podem vir. E eles falam, Padre Pio agora tá precisando da nossa ajuda. Quando os outros padres abrem a cela dele, os ferros da cama dele, que são de ferro, também estão retorcidos. Então dá pra ver que o demônio gosta de retorcer ferro, pra mostrar que eles têm poder. E o Padre Pio tá com um corte na testa, sangrando. Bem perto do supercílio aqui, né? E aí o Padre Pio diz pros outros padres, o demônio tentou arrancar os meus olhos. E aí os padres acodem ele, fazem o curativo, e no outro dia o padre Pio numa missa com o curativo, na hora que ele vai entregar a comunhão, uma mulher fica possuída. Exato. E fala com uma voz pra ele, ontem eu não consegui tirar os seus olhos, mas eu ainda vou conseguir. E depois ela volta a si. Então quer dizer, são relatos do Padre Pio que ele tinha contato direto com o cão, com o demônio, né? Sim. E eram contatos físicos também, né? Também. Vexação. A vexação que você falou, né? Exato. Esses 3